Olá pessoal, eu sou a Gil Weber, Vivendo Bilíngue. E como eu disse para vocês, eu vou trazer um pouco de metodologia de aprendizado aqui. E as pessoas me perguntam como é que eu aprendo mais rápido, como é que eu ganho fluência mais rápido, como é que eu memorizo palavras. Eu tenho procurado colocar essas dicas nos vídeos que vocês vão ver aí na descrição, que vocês veem aqui no canal. Mas muita gente, principalmente no Brasil, quer aprender um pouco de inglês ou uma outra língua para imigrar, né? E isso é importante, porque você chegar num país sem saber nada, sem estar preparado, existe muita preparação para que você seja bem sucedido na imigração. E falar o idioma é para mim, uma das coisas básicas que você tem que levar com você na mala, né? A outra língua, a língua do país que você escolheu para viver. Muita gente precisa fazer, depois de alguns anos que já está no país, o exame também de inglês para conseguir a cidadania. E muita gente fala, mas até lá eu já sei falar. Sim e não, eu diria, mas se você que está no Brasil ainda e vai sair a trabalho, vai imigrar, vai para ficar muito tempo num determinado país e você ainda não está se sentindo apto, né? Você ainda acha que não está com aquele nível que você gostaria de ter, então eu vou te enfatizar aqui, você tem que se preparar realmente. Falar a língua natal de um país que você escolhe te coloca, te integra na sociedade. Essa é a primeira coisa. Quem não fala a língua corretamente, quem não entende, quem não fala nada da língua, gente, ele vive à margem, né, daquela sociedade que ele escolheu para viver. Eu vejo muito isso, eu morei em outros países além da Alemanha, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu fiz estágios no Canadá, eu vim para cá trabalhando aqui na Alemanha e eu falava na época já inglês, fluentemente, trabalhava com inglês já há muitos anos. Eu cheguei aqui na Alemanha, eu não falava nada de alemão e eu trabalhava em inglês. Mas a primeira coisa que eu me preocupei, que eu dei prioridade, foi aprender o alemão. Porque você é mais respeitado, você se integra, você faz amigos, você participa, você é recebido nos grupos, você é acolhido muito mais quando você conhece a língua, sem contar que você sabe também usar os seus direitos, né? Você sabe os deveres que você tem, mas você sabe também usar os seus direitos, porque você conhece como é que as coisas funcionam, você não fica à mercê da ajuda de outras pessoas, você é mais independente. Eu tenho visto isso não só nos brasileiros, muitos outros estrangeiros que vivem na Alemanha e que não falam alemão. Eu me pergunto sempre, como que a pessoa se sente? Como é que você consegue viver num país que você não fala a língua? No meu caso, eu estive, por exemplo, na reunião de pais e mestres dos meus filhos e muitas mães do leste europeu, da Turquia, de outros países que estão aqui há muitos anos, já é a segunda, terceira geração que está vivendo aqui na Alemanha. Elas vão à reunião de pais e mestres, levam o filho mais velho para traduzir o que os professores falam, porque eles não falam alemão. E eu ficava intrigada com aquilo. Como é que você consegue viver tantos anos num país sem falar a língua? Então, gente, eu acho que falar a língua do país que você escolhe e levar com você é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você usufrua dos seus direitos, para que você seja aceito nessa sociedade e para que você tenha mais sucesso em tudo que você vai fazer. Eleva muito a sua participação. E o que você pode colher da sua imigração também. Sem contar que os testes, a maioria dos países, eu me tornei alemã em 2008 e você tem que fazer um teste, por exemplo, né, de alemão. E para mim foi super fácil, porque eu já falava super bem alemão, alemão já era a minha terceira língua e eu gosto, e eu me integrei, meus filhos são alemães, enfim. E quando eu fiz o teste, fui fazer a bateria de testes para a cidadania, no segundo teste a moça falou, a senhora nem precisa terminar, porque ela conversava muito comigo, fez a entrevista, você tem uma entrevista antes, e ela viu que eu entendia, que eu traduzia, que eu estava tranquila com a língua. E aí eu recebi a minha cidadania e foi uma cerimônia muito emocionante para mim. Então eu acho que as pessoas que decidem viver fora do país têm esse dever de saber a língua. E como é que você estuda? Como é que você se prepara? Gente, eu fiz alemão, por exemplo, no Instituto Goethe.
eu já disse para vocês no meu vídeo sobre qual a melhor escola de inglês, eu sou old school, né? Eu gosto daquelas escolas mais tradicionais, de metodologia mais abrangentes. Então eu fiz alemão no Goethe, porque você aprende alemão aprendendo a história do país. Então eu aprendi no Brasil, no colégio, alguma coisa sobre as duas Alemanhas, que elas eram divididas na minha época de colégio, mas eu cheguei aqui, eu fui aprender tudo, literatura, história antiga, história moderna da Alemanha, você imerge na história do país. E o Goethe faz isso, você aprende não só a língua alemã, você aprende a história, você se orienta politicamente, porque eles te dão uma visão da Alemanha hoje, a Alemanha no passado, enfim, algumas escolas de línguas fazem isso com você, te colocam realmente dentro da cultura, não só dentro da língua. Então, para quem vai imigrar, se você sabe só o básico e fala, mas eu tô com o básico, tô com ele na manga, tô pronto para viajar, bom, mas assim que você chega no país, você tem que aprender mais profundamente, você tem que falar fluentemente uma língua quando você mora num país estrangeiro e você quer a cidadania ou não. Mesmo que você vá só a trabalho, fique 2 anos, 5 anos, que seja. A integração, a experiência que você vive quando você fala a língua do país é completamente diferente daquele pessoal que fica só às margens. Mesmo quem fala fluentemente inglês e vem viver na Alemanha, chega uma hora que é necessário, eu acho. Chega uma hora que você tem que se comunicar, você se comunica melhor quando você sabe falar o alemão. Então, para quem está indo para a Itália, para a França, para Portugal, só para Portugal que é mais fácil, né, gente? Chegou em Portugal, você fala português, mas mesmo assim, os portugueses ainda acham que nós falamos uma outra língua. Mas isso é outro tema, não é? Então, eu vivo no mercado de trabalho da aviação e muita gente chega aqui completamente despreparado. Mesmo que você esteja parado na imigração, só para responder algumas perguntas, a pessoa entra em pânico. Então, se prepare para imigrar. Como é que você faz isso? Você tem que ler, você tem que procurar informações sobre aquele país que você vai e já aprendê-las nessa mesma língua. Tem um teste nosso aqui que é sobre a cidadania americana, por exemplo, que você tem que saber a história americana, que o teste de inglês para a cidadania americana não é só gramática, não só temas atuais, é sobre história, sobre a Constituição, né? Leis, direitos e deveres do cidadão. Você tem que saber nessa outra língua. Então, preparem-se, leiam. Para a imigração, você precisa saber ter entendimento de texto, você tem que saber traduzir também e você tem que conhecer a história do país para entender por que ele é assim agora, por que a Constituição te dá esses direitos, te oferece esses direitos e exige de você os deveres. Né, para que você entenda por que o país está nessa situação atual, o que é que rege, como é que esse país é regido. Você tem que saber nessa outra língua. Então, emigrar, aprender a língua, para mim, é fundamental, é básico, tem que levar na malinha aqui junto com outras coisas básicas que a gente precisa para viver bem num outro país. Então, viva bilíngue intensamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Sobre esse tema tem uma playlist montada para te facilitar a vida e acompanhar esse tema. E aqui nós temos os últimos vídeos, os mais recentes. Eu quero que você me acompanhe, que você fique bilíngue. Ficamos juntos. Assinem o canal, me deixem um like. Vamos viver o bilíngue intensamente.